Olá amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, eu te agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos vocês que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuarem a ouvir o nosso podcast. Nós vamos hoje para o episódio de número 66. Mas antes, eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram, que é o Crimecast_podcast. Compartilhem o Instagram e compartilhem também os episódios, para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. O link que os levará direto para o perfil do Instagram estará na descrição desse episódio. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e, como sempre, eu gosto de fazer aqui, agradecer a vocês, por continuarem a ouvir o nosso podcast e a todas as pessoas que estão seguindo o Crimecast, tá? Se você puder nos seguir, tanto no Spotify como no seu app de áudio preferido, isso já dá uma força grande aí pra gente continuar a trazer histórias sobre crimes reais aqui, a continuar trazendo, O episódio de hoje, amigos, a gente vai para um caso aí um pouco pesado, um pouco mais pesado, que é um crime brutal ali. Então a gente vai hoje para o episódio 66, crime brutal na Flórida. Em 12 de dezembro de 1981, em Ponte Vedra, Flórida, um lenhador está juntando lenhas na floresta quando encontra algo. Ele encontra o cadáver de um homem. A polícia, então, é chamada imediatamente. E aí a gente vai saber, um pouco da localidade ali onde o corpo foi achado. Ponte Vedra era um rico subúrbio em Jacksonville, conhecido pelos hotéis exuberantes e pelos campeonatos de golfe. O chefe da polícia, Robert Hardwick, conta que a cidade fica perto de praias muito bonitas e naquela época estava crescendo muito enquanto tornava o golfe um esporte mais popular. O sargento Robert Dean diz que o local era ótimo para se criar os filhos e a cidade não tinha fama de ter muitos assassinatos. Naquele dia 12, um sábado, a polícia então foi enviada para o local, que era um lugar isolado, próximo ao complexo habitacional que estava em construção. O corpo do homem foi encontrado e não estava identificado. Foi encontrado com indícios claros de que teria sido espancado até a morte. Uma das evidências chocantes encontradas é um grande bloco de concreto com marcas de sangue, usado para ferir e deixar o rosto da vítima totalmente desfigurado e irreconhecível. Com o rosto naquele estado, não é possível reconhecer o homem, que além disso, está sem nenhum documento. Os policiais percebem que a carteira do homem foi levada e que ele não tem nada nos bolsos. O chefe de polícia, Robert Hardwick, diz que todas aquelas evidências os fizeram imaginar no início que aquilo se tratava de um roubo violento seguido de morte. Os investigadores começaram a se perguntar o porquê daquele homem estar ali, num local tão isolado, e questionam se o corpo foi jogado ali ou se ele foi morto naquele local. Enquanto estão no local do achado do corpo, um outro homem chega e se dirige aos policiais
informando que seu irmão havia sumido. Os policiais não o deixam se aproximar do local onde o corpo está e o mantêm longe a ponto de ele não conseguir ver que havia um cadáver ali. O chefe de polícia então ordena que o homem continue no mesmo lugar e aguarde enquanto um policial o vigia para que ele não se aproxime. Minutos depois, o homem vai embora enquanto o policial que o vigiava foi chamado pelo chefe. Ou seja, o homem foi embora sem ser identificado e os policiais não têm como saber quem ele era realmente e que intenções ele tinha ao se aproximar da cena do crime. E aí a gente vai ter o relato de uma mulher ligada ao caso, né? Aqui ficou muito claro, né? O corpo é encontrado ali numa zona ali de mata, próximo a um local onde está sendo construído prédios e com indícios ali de que a pessoa foi espancada, né? E teve ali inclusive o rosto desfigurado. Roxane Mangran conta que estava em um restaurante em Jacksonville numa sexta à noite e explica que toda semana se encontrava com seu amigo Ralph Whitmore e com seu namorado David para conversar e se divertir e matar a saudade. Eles faziam isso sempre, logo após ela ter se mudado de volta para a cidade. Ralph havia convidado a amiga para morar em sua casa anteriormente, e foi assim que eles se tornaram grandes amigos. Roxane diz que Ralph era uma pessoa incrível e acabou se tornando uma espécie de irmão mais velho para ela. A mulher diz que começou a ficar preocupada naquela sexta quando o tempo passava e Ralph não aparecia, pois lembra que o amigo nunca se atrasava e era acostumado a chegar sempre antes dela. Após meia hora esperando, Roxane decide ligar para a casa do amigo, porém, ninguém atendeu. Ralph não aparece para o encontro com a amiga e, preocupada, ela vai então até a casa dele e lembra que ao chegar na casa do homem, percebeu que seu carro não estava na entrada. Sem nenhum sinal do amigo, Roxane decide voltar à casa dele no dia seguinte e percebe, olhando a garagem, que a cadela do amigo, que havia dado à luz a alguns filhotes, estava num local muito sujo, como se estivesse abandonada. E vendo aquilo, achou muito estranho, pois o amigo não deixaria a cadela com filhotes pequenos naquelas condições. Roxane logo imaginou que algo estava errado e na segunda pela manhã ela entra em contato com a polícia para registrar o desaparecimento de Ralph Whitmore. Então, amigos, aqui é o seguinte: vocês lembram que no sábado foi encontrado um corpo, mas como ele estava sem identificação e estava irreconhecível, a polícia não sabia de quem se tratava. E aí passa o domingo e só na segunda-feira que ela vai até a polícia. A polícia registra a denúncia e, instantes depois, pede a ela que vá até o necrotério local para ver se o homem encontrado morto no sábado seria o seu amigo. A mulher lembra de como estava nervosa e, ao entrar para reconhecer o corpo, diz que não acreditava que era Ralph, mas ao tirarem o lençol de cima do cadáver, ela ficou chocada,
pois o rosto estava totalmente desfigurado. E daquela forma ela disse que não conseguia reconhecer se era o amigo, mas lembrou que ele tinha uma cicatriz na perna. E ao olhar a perna, confirmou que se tratava de Ralph Whitmore. Logo após a confirmação, Roxane entra em contato com a família do rapaz e avisa seus irmãos sobre o ocorrido. Larry Whitmore, irmão de Ralph, vai até a polícia para também confirmar que era ele, o cadáver no necrotério, e lembra de como ficou chocado ao ver o estado do seu ente querido. Após isso, Larry tem a difícil tarefa de dar aquela notícia aos pais. Larry lembra que ao chegar na casa da mãe, ela já se encontrava chorando muito e imaginou que a mãe já havia sido avisada por alguém, mas ao falar com ela, a mãe dos rapazes diz que havia tido uma premonição. Ou seja, a mãe já vinha sentindo, algo estranho. Larry diz que Ralph sempre foi o filho preferido da mãe e lembra que o irmão mais velho sempre visitava ela e que todas as vezes em que a visitava, levava flores para ela. Larry diz que os dois tinham um relacionamento diferente do que a mãe tinha com os outros filhos. Naquela época, início da década de 1980, Ralph vivia em uma comunidade conservadora e sofria bastante com o preconceito. Todos os familiares e amigos sabiam que ele era gay. Roxane diz que os colegas de trabalho e amigos sabiam que Ralph era homossexual, mas que ele conseguia viver de forma livre e sem ser condenado por isso. Como prova de que os familiares aceitavam bem o fato de Ralph ser gay, ele passou a se sentir bem em levar o namorado David aos jantares semanais em família. Mary McNeil, prima de Ralph, conta que eles tratavam David como alguém da família e o aceitavam normalmente no convívio familiar. Então, amigos, aqui a gente está falando de 1981. Então, vocês imaginam que naquela época era totalmente diferente de hoje, A mentalidade das pessoas, A questão de preconceito e tal, Bem no início dos anos 80 era uma questão complicada, que a família aceitava bem, mas a sociedade não. E aí nós vamos saber como os dois conheceram, o Ralph e o namorado David. Quando David conheceu Ralph, os amigos e pessoas próximas diziam que os dois tinham personalidades totalmente diferentes. Enquanto Ralph era uma pessoa mais reservada, David era extrovertido e estava sempre fazendo piada, e os amigos contavam que no começo parecia que tudo ia bem entre os dois. Porém, a prima de Ralph diz que ele contava das vezes em que David saía sozinho e só voltava no outro dia para casa. Mary lembra que aquilo chateava bastante Ralph. Todos na família de Ralph contam que os dois sempre estavam discutindo e que brigavam bastante, mas depois de alguns dias, Ralph sempre acabava voltando para o namorado. E aí a gente vai voltar agora, para a investigação em si ali do assassinato, A polícia recebe a informação de Larry
que trabalhava com o irmão e diz que na sexta à noite, Ralph saiu com o carro por volta das 18 horas. O carro também ainda não tinha sido encontrado. Larry, porém, diz que não sabe para onde o irmão foi quando saiu de lá. Mary, a prima, lembra que Ralph já havia lhe dito que quando estava sozinho e triste, ele gostava de ir à praia. Mary conta que quando falou pela última vez com o primo, sentiu que ele estava chateado com algo. A prima de Ralph fala com a polícia e pede que os policiais localizem David para ver o que ele tem a dizer. Mas foi apurado que ele não estava na cidade. Mesmo assim, a família de Ralph diz que eles tinham problemas no relacionamento e solicita que a polícia investigue David. A polícia então passa a trabalhar com duas hipóteses. A primeira é a de que Ralph teria sido vítima de um roubo violento, considerando que sua carteira foi levada e seu carro não foi encontrado. A segunda hipótese era que as brigas no relacionamento acabaram culminando em um crime passional. A polícia então decide chamar David, o namorado de Ralph, para um interrogatório. Durante o depoimento, David não acredita no que aconteceu e fica tão chocado quanto a família ao receber a notícia de como Ralph foi morto. A amiga do casal, Roxanne, lembra de como David ficou abalado e só queria descobrir o que teria acontecido com Ralph. A polícia então apura a informação de que David tinha saído da cidade e no dia do assassinato estava em uma festa do casamento de um parente. A polícia decide então tirar David da lista de suspeitos e continua a investigar. E descobre que o bar preferido de Ralph e David era um bar chamado Bo's Coral Reef, que fica ao lado da praia e era o único que aceitava casais gays nas suas dependências naquela época. Os investigadores acreditam que podem receber alguma informação dos frequentadores do bar, que pode ajudar na investigação da morte de Ralph Whitmore. Os policiais primeiramente indagam a dona do bar e mostram uma foto de Ralph a ela, mas ela apenas diz que não o vê faz algum tempo. Sem informações, os detetives deixam o bar e, ao saírem, recebem algo. A carteira de Ralph foi encontrada a um quarteirão do bar por 3 homens, que a entregaram aos policiais. Os homens informam que procuravam latas de alumínio nas lixeiras quando acharam a carteira de Ralph. Na manhã do dia seguinte, mais uma pista do desaparecimento de Ralph surge. Um homem chamado Daniel Kenjovski, cliente do bar, diz ter visto Ralph na noite anterior ao achado do corpo. Daniel é levado à delegacia e conta que conhecia Ralph há mais ou menos 2 meses e lembra que na noite de sexta havia saído para caminhar, pois, segundo ele, estava com insônia e viu Ralph a poucos metros do bar, por volta das 3:30 da manhã do sábado. Então, aqui seria a noite de sexta para sábado, né? Daniel se recorda de que trocou algumas palavras com Ralph e ele parecia estar de bom humor, parecia estar bem.
Daniel continua e lembra que cerca de 30 minutos depois viu o carro de Ralph estacionado próximo à orla da praia e diz que outro carro estava parado ao lado do dele e parecia que os motoristas dos dois carros conversavam. Daniel explica que viu isso, mas que dessa vez não chegou próximo o bastante para falar com Ralph. O homem também diz que Ralph sempre andava com bastante dinheiro quando estava no bar e lembra que ele sempre tirava grandes quantias do bolso na hora de pagar a conta no estabelecimento. Com essas informações, a tese de que Ralph teria sido roubado ganha força. E os policiais então investigam o histórico de Daniel e apuram que ele tem passagens na polícia. O Daniel é essa primeira testemunha que surge, né? É um cara que colaborou ali, mas a polícia apura que ele tem passagens na polícia. Então ele pode se tornar também um suspeito. Foi o cara que viu a vítima vivo pela última vez, né? A última pessoa, aliás, a ter visto a vítima vivo. Os investigadores solicitam que Daniel forneça as digitais e o homem concorda. Mesmo cooperando e dando informações, a polícia considera Daniel Kejovski um suspeito. E aí, 3 dias após o assassinato, a polícia encontra mais uma pista. O carro de Ralph Whitmore finalmente é localizado. O carro estava no estacionamento de um McDonald's e um funcionário informou que percebeu que o carro estava ali desde o sábado pela manhã e lembra que viu o carro chegando e, segundos depois, viu uma pessoa e imaginou que aquela pessoa tinha saído de dentro do carro. Baseado na descrição dessa testemunha, a polícia faz um retrato falado do homem que, supostamente, teria chegado dirigindo o carro e depois o estacionou ali. Analisando o carro, a polícia encontra várias evidências, entre elas os óculos de Ralph, que estavam quebrados, e marcas de digitais no interior e na porta do carro. No interior do carro, a polícia também encontra marcas de sangue, e a maior parte dele estava perto do banco do motorista. Os investigadores passam a considerar que Ralph tenha sido atacado primeiramente, ainda dentro do carro. A polícia atesta que não há sinais de arrombamento nas portas do carro e acredita num cenário em que Ralph tenha pegado alguém na estrada, dado uma carona a essa pessoa ou até mesmo alguém que fosse conhecido dele. Considerando que se tratava de alguém conhecido, a polícia então pede para que os amigos de Ralph deem uma olhada no retrato falado, mas ninguém reconhece o homem descrito pela testemunha. Policiais que estiveram na ocorrência de achado do corpo também viram o retrato falado para saber se era parecido com o homem que apareceu no local, dizendo que o irmão havia sumido e depois foi embora de repente. Mas os policiais disseram que o homem que apareceu na cena do crime era muito mais jovem do que havia sido descrito no retrato, ou seja, a informação da testemunha parecia estar equivocada, já que ele diz que não viu essa pessoa saindo de fato do carro. Disse somente que segundos após o carro chegar e ele olhar novamente, ele viu a pessoa do retrato falado próximo ao carro
Então a polícia acha que aquela pessoa apenas estivesse passando na hora. Por isso, o funcionário imaginou que ela tivesse saído de dentro daquele carro que tinha acabado de chegar. Então aqui, amigos, a gente entende o seguinte: o funcionário desse McDonald's, ele vê o carro chegando, mas ele não manteve ali o tempo todo, né, a sua atenção olhando para o carro, e não viu quando a pessoa de fato deixou o carro. Quando ele olhou novamente, né, ele viu uma pessoa muito próximo do carro. Então, como o carro tinha acabado de chegar, ele imaginou que aquela pessoa fosse o motorista, mas parece que não, porque pelo retrato falado, nenhum dos amigos, né, da vítima reconheceu. E então aquela parecia uma pista que não era correta, né, um possível equívoco, né, da testemunha. Os investigadores então voltam sua atenção para Daniel Kędzierski e imaginam se ele estaria cooperando com o intuito de despistar os policiais, caso ele estivesse envolvido. Os detetives então investigam mais a fundo o passado de Daniel e descobrem que ele já tem passagem por roubo de carro em seus antecedentes. E aí, os investigadores comparam as digitais fornecidas por Daniel com as marcas encontradas no carro de Ralph, mas descobrem que as impressões digitais encontradas no carro não batem com as de Daniel. Mas a polícia continua considerando-o um suspeito. E aí a gente vai saber como foi, né, o velório de Ralph Whitmore. Larry, irmão de Ralph, diz que o Natal era a melhor época para a sua família e lembra que o pai colocava as luzes na casa toda e a mãe fazia bastante comida e mantinha a tradição de montar a árvore de Natal com Ralph. Mas naquele Natal de 1981, nada daquilo aconteceria. Desde então, a mãe de Ralph nunca mais quis comemorar o Natal. Tão triste, né, cara? Porque o achado do corpo dele é ali muito próximo do Natal, né? Foi coisa de 2 semanas antes do Natal. Então ali para a família foi um choque ali, um baque muito grande para todos, principalmente para a mãe dele, né? O velório de Ralph aconteceu cerca de 10 dias antes do Natal. E no dia, David foi até a residência dos Whitmore, a fim de prestar sua última homenagem ao namorado. Porém, dessa vez, David não é bem recebido pelos pais de Ralph, que o impedem de participar do velório e fazem com que o homem vá embora dali. A amiga Roxanne chora ao lembrar que ficou com muita pena de David. Segundo ela, o homem ficou completamente arrasado por não poder participar do velório da pessoa que ele amou. Mesmo com a confirmação do álibi de David pela polícia, confirmando que ele não estava na cidade no dia da morte de Ralph, a família continuava a acreditar que ele tinha alguma participação na morte dele. David teve que arrumar as malas e voltar para a sua cidade, sem poder ir ao velório e ao enterro de Ralph. Os familiares de Ralph percebem que a mãe dele está cada vez mais deprimida com a morte do filho mais velho, e ela diz aos parentes que a única coisa que vai amenizar sua dor é saber quem fez aquilo com o filho.
Algumas semanas se passam e então os detetives começam a examinar crimes recentes, com foco naqueles crimes que aconteceram contra pessoas da comunidade gay. Os investigadores passam a cogitar a possibilidade de que o crime contra Ralph tenha sido um crime de ódio. Uma das testemunhas ouvidas pela polícia, Daniel, informa que aquela região não era segura para homossexuais e que havia um grande risco de ser atacado e até mesmo espancado ali ao deixar o bar. Então aquela região, né, tinha esse bar que aceitava, né, a comunidade gay ali, eles iam e eram bem recebidos, mas essa testemunha que também frequentava o bar diz que ao sair do bar era bem possível, né, e era muito perigoso ali que alguém atacasse, né, as pessoas, né, por conta disso, por conta desse preconceito na época, né. Então ele diz que ao sair do bar, qualquer daquelas pessoas que o frequentavam, né, aquele bar podiam ser vítimas, né, de um ataque e de um espancamento. Olha isso. A polícia fala com os familiares de Ralph e eles dizem que o homem era muito discreto e reservado e não costumava abraçar, pegar na mão ou trocar carícias com David quando estava em público. E aí, quase um mês após a morte de Ralph, outro homem gay é assassinado a poucos quarteirões do bar. De acordo com informações, um homem chamado William Warren Browning foi acusado de matar a vítima naquela mesma região. Após mais esse crime, as pessoas então passaram a acreditar que se tratava de um assassino em série. Os detetives vão até a penitenciária e interrogam Browning sobre o dia do crime contra Ralph, mas ele responde que naquele dia não estava na cidade, que estava em Nova York, e nega que tenha algum envolvimento na morte de Ralph. Esse cara aqui com que eles foram falar é o cara acusado de matar um outro homem gay, né, semanas depois da morte do Ralph, mas no caso do Ralph ele nega qualquer envolvimento. A polícia recebe uma informação que o homem teria voltado à cidade após a data da morte de Ralph, e isso faz com que os detetives o retirem da lista de suspeitos. Browning afirma que não foi ele, mas diz que teria um palpite de quem seria o culpado pela morte de Ralph Whitmore. Browning explica que esteve na prisão com outro homem chamado Byron Bowie e afirma que esse homem teria dito a ele dentro da prisão que havia matado um homossexual algumas semanas atrás. Browning explica que Ralph teria dado carona a Byron, que teria matado ele para roubá-lo. A polícia puxa a ficha de Byron Bowie e diz que ele era aquele tipo de motoqueiro rebelde que vivia se metendo em confusões e inclusive estava preso na ocasião por dirigir com a carteira suspensa. Porém, ao interrogar Bowie, ele nega qualquer envolvimento com o assassinato e diz aos detetives que Browning talvez mencionou seu nome a eles apenas para ter uma redução em sua pena. Não tendo nenhuma evidência que ligasse Byron Bowie ao crime contra Ralph, a polícia não podia fazer mais nada e estava de volta à estaca zero na investigação. O tempo continua a passar sem nenhum avanço nas investigações e a família de Ralph
perde as esperanças de que o caso seja esclarecido e o culpado encontrado. Se passaram exatamente 30 anos quando a polícia do condado de St. John's recebeu um auxílio federal para voltar a investigar casos que estavam parados. E em 2011, o caso é colocado sob os cuidados do detetive Robert Dean. Então, amigos, olha só, os caras não conseguem continuar com a investigação na época e se passa 30 anos sem os caras conseguirem dar uma solução para o caso, para que eles tivessem condições de pegar esses casos sem solução e voltar a investigar, contando também com a questão da tecnologia do DNA, que a gente vai ouvir aqui, né, na continuação do caso, que por conta dessa tecnologia, que em 2011 já tinha avançado muito e obviamente não existia na década de 1980, com essa tecnologia eles começam ali a ter uma maior possibilidade de, quem sabe, descobrir, né, o que realmente aconteceu e o culpado. Robert diz que o caso tinha muitas evidências e, ao analisar uma das fotos da cena do crime, algo chamou a atenção. Robert diz que o bolso da calça de Ralph estava do avesso, então estava claro que ali poderia ter algum traço de DNA do possível assassino. Significa que alguém meteu a mão ali, né, e puxou a carteira. E para você ver essa questão lá nos Estados Unidos, como é algo muito, nesse ponto aí, eles são muito organizados, que eles têm ali um banco de dados, né, e com todas as evidências e todo um relatório com o que foi descoberto na época e o que não foi descoberto, né? Então eles partem ali desse ponto, pegando todo o relatório do caso, o que tinha de evidência, né, para poder voltar a investigar o caso. Olha só, as amostras de DNA encontradas no bolso então são enviadas para o laboratório e o DNA de um homem desconhecido é encontrado. Porém, se o DNA do suspeito não estiver no banco de dados nacional, sua identidade continuará desconhecida. Enquanto aguarda o resultado, o detetive decide falar com os dois suspeitos da época, Byron Buie e Daniel Kenjovsky. Robert foi até a casa de Buie e pergunta se o homem pode fornecer uma amostra de seu DNA, mas ele se recusa e pergunta se o detetive tem algum mandado. Robert diz que não e Buie diz que não fornecerá a amostra sem um mandado. O detetive não insiste, pois acredita que o DNA de Byron Buie provavelmente já está no banco de dados, pelo fato de ele já ter sido preso no passado. Robert então vai até a casa da ex-mulher de Byron e ela aceita conversar com o detetive. Robert Dean pergunta à mulher sobre o ex-marido e ela responde que Byron era, abre aspas, um demônio sobre rodas, fecha aspas. Vocês lembram que ele era um motoqueiro, né? Um motoqueiro, aqueles motoqueiros da pesada. O detetive explica sobre a investigação e pergunta à mulher se ela lembrava de Byron ter tido um carro modelo El Camino na época do ocorrido, pois esse carro foi visto por uma testemunha ao lado do carro de Ralph Whitmore na noite em que ele foi morto. A mulher diz que lembra de que seu ex-marido dirigia um carro daquele modelo, mas não tinha certeza se ele era o dono do carro, se tinha pegado emprestado de alguém ou se tinha roubado o carro. O detetive acredita na possibilidade
de que Byron fosse a pessoa no El Camino visto conversando com Ralph na noite do ocorrido. Após isso, o detetive então procura o outro suspeito, Daniel, e o pergunta sobre o que ele viu na noite em que Ralph foi morto, mas Daniel responde não lembrar mais de quase nada. Mesmo dizendo não lembrar mais de muita coisa, Daniel continua cooperando e aceita fornecer amostras de DNA ao ser solicitado. E aí, no dia 21 de agosto de 2012, os resultados das amostras de DNA do bolso de Ralph são concluídos. O laboratório informa que os DNAs dos suspeitos, Daniel Kędziowski e Byron Buie, não são compatíveis com o DNA encontrado na cena do crime. Os dois então são eliminados na lista de suspeitos e, ao verificar o DNA correspondente pelo banco de dados, o laboratório diz que encontrou um resultado positivo. Era o DNA de William Browning. Browning havia sido acusado de outro crime, também contra um homossexual, e tinha dito aos detetives que Byron estaria envolvido na morte de Ralph. Quando foi investigado, Browning havia informado à polícia que estava trabalhando em Nova York naquela época e agora, 30 anos depois do ocorrido, era impossível contestar seu álibi. Porém, com a informação da amostra de DNA, Browning é colocado na cena do crime. Os detetives têm a certeza de que Browning é o homem responsável pela morte de Ralph Whitmore e rapidamente entram em contato com a família dele para avisá-los. Mas ao fazer a ligação, o detetive é informado que a mãe de Ralph havia falecido há menos de uma semana. Ou seja, ela faleceu sem saber quem era o culpado pela morte de seu filho. Mesmo tristes por saber que a mãe faleceu sem descobrir quem matou Ralph, os familiares dizem estar aliviados por finalmente receber a notícia de quem seria o culpado pelo crime. Os detetives então interrogam William Browning sobre o crime, sem, a princípio, dizer que já tinham a amostra de DNA compatível com ele. O chefe de polícia, Robert Hardwick, lembra que o modo como Ralph foi morto era muito parecido com a forma como a vítima de Browning havia sido morta, além de as vítimas terem o mesmo perfil. No caso do assassinato contra essa vítima, Browning confessou que estava na beira da estrada e pediu carona a ele. Durante o interrogatório, os detetives mostram a foto de Ralph Whitmore e perguntam se ele reconhece o homem. Browning nega prontamente que conheça Ralph e nega também que estivesse naquele local, naquele dia. Diante de várias negativas de Browning durante horas de interrogatório, os investigadores revelam então que encontraram seu DNA na cena do crime. Sem ter como negar, Browning concorda em confessar sua participação no crime, mas para isso faz exigências aos detetives. Browning coloca várias condições para contar como o crime aconteceu, e uma delas é que quer ser transferido para outra prisão. E é apenas essa exigência que os detetives concordam em lhe conceder. Os investigadores Robert Dean e Robert Hardwick
fazem a transferência de Browning pessoalmente em uma viatura e pedem que ele conte tudo o que aconteceu naquela noite em que Ralph foi morto. Por conta de o crime ter ocorrido há mais de 30 anos, Browning tem dificuldades em lembrar de tudo. Então os policiais vão com ele em vários locais da cidade, para que ele consiga lembrar dos detalhes. Ao chegar em um hotel chamado The Palms, o homem diz que lembra que naquela noite saiu do local por volta da 1 da manhã para ir a uma loja 24 horas para comprar cerveja e também um maço de cigarros da marca Kuhn. Essa era a mesma marca do cigarro encontrado dentro do carro de Ralph e registrado na lista de evidências que foram coletadas dentro do veículo. Browning diz que após sair da loja, foi até a praia e ficou por alguns minutos no que eles chamam de paredão da praia, quando avistou Ralph Whitmore vindo na direção dele e que ao se aproximar, Ralph teria oferecido a ele um pouco de uísque de uma garrafa que ele trazia nas mãos. Browning diz que eles conversaram por alguns minutos e em seguida, segundo Browning, Ralph teria oferecido favores sexuais. Browning diz que negou e empurrou Ralph, iniciando ali uma discussão que rapidamente se transformou em briga. Browning então admite que bateu e deu vários socos em Ralph e lembra que cortou a mão porque a vítima usava óculos no momento em que levou os socos. Browning continua e diz que Ralph ficou no chão e foi aí que ele saiu correndo. Browning diz que após sair correndo, foi para um outro local e minutos depois, enquanto retornava para o hotel, viu que 2 homens espancavam Ralph, que continuava no chão. De acordo com Browning, ele ajudou os 2 homens a pegar o corpo de Ralph e colocaram ele dentro do seu próprio carro e foi com os homens no carro da vítima até a floresta no condado de St. John's, local onde o corpo de Ralph foi encontrado. Segundo o relato de Browning, os homens tiraram Ralph do carro e o levaram até a floresta. Pegaram um pedaço de concreto e bateram com ele várias vezes na cabeça e no rosto de Ralph Whitmore. Browning assume que foi uma testemunha do assassinato e que deveria ter impedido os homens, mas diz que não participou naquele momento do espancamento brutal que tirou a vida de Ralph. Browning ainda diz que antes de ir embora, tirou o concreto de cima do rosto de Ralph e pegou a carteira no bolso da vítima para conseguir identificar quem ele era. Browning também diz que depois disso não roubou o dinheiro e jogou a carteira de Ralph no meio da floresta. Após isso, Browning entrou no carro com os homens que voltaram para a praia e o deixaram no hotel The Palms. Porém, os detetives descobrem que o hotel The Palms fica muito próximo do McDonald's, onde o carro de Ralph foi encontrado. Os investigadores também contestam a versão de Browning, que diz ter jogado a carteira da vítima na floresta, quando na verdade essa mesma carteira foi encontrada em uma lixeira que ficava bem do lado onde Browning estava. Ou seja, os detetives passam a acreditar que Browning não está contando toda a verdade e o pressionam para que ele explique aquela versão confusa.
Os detetives também questionam o porquê de ele não ter informado as autoridades sobre o ocorrido, após ter pegado a carteira e identificado Ralph. Browning não explica nenhuma dessas questões e os detetives acreditam que o homem está mentindo e omitindo sua real participação no assassinato de Ralph. De acordo com as evidências, os investigadores acreditam que Browning estava no carro de Ralph sozinho, pois o sangue de Browning foi encontrado no banco do motorista, o que prova que ele estava dirigindo o carro e não no banco de trás, como havia contado na sua versão, em que dizia ter entrado no carro junto com os tais dois homens. Os detetives também acreditam na tese de que Browning agrediu Ralph dentro do carro, pelo fato de que os óculos e pedaços das lentes foram encontrados dentro do carro e não na praia, como Browning havia dito. Browning não admite naquele dia que foi o responsável pelo assassinato, mas 3 meses depois, ele finalmente admite a autoria do crime. Olha só, cara, então ele, quando os policiais revelam que tem uma amostra de DNA compatível com ele, né? Ele decide assumir, mas ele conta uma história ali que os detetives não acreditam, né? Após ele ter brigado com o Ralph, ele voltou e disse que viu esses dois homens agredindo, espancando o Ralph e que ajudou esses dois homens a levar o Ralph para outro local. Então ele conta uma história ali meio que, é claro, querendo se eximir da culpa, né? Mas com todas aquelas evidências, né? Os detetives questionam e pressionam ali ele, dizendo que não, né? E a tese dos detetives é uma totalmente diferente, de que ele muito provavelmente fez com o Ralph a mesma coisa, do mesmo modo que ele fez com a outra vítima dele, né? Segundo a tese final dos detetives, Browning teria agido de forma semelhante ao outro crime que cometeu, né? Como eu falei para vocês aqui. E estaria na beira da estrada pedindo carona, ou o próprio Ralph pode ter oferecido carona a ele. Após entrar no carro, Browning teria atacado o homem com um soco e depois fez parecer que o crime se tratava de um roubo seguido de morte, levando a carteira de Ralph para despistar as autoridades do real motivo daquele cruel e brutal crime de ódio. Browning é acusado de assassinato em primeiro grau e sentenciado à prisão perpétua com uma pena mínima de 25 anos. Em 2014, William Browning escreveu uma carta dizendo que teve pouco envolvimento nos assassinatos de 1981 em St. John's, Flórida, e afirma que, se contar a verdadeira história, colocará sua própria vida em risco. É isso, amigos, eu vou ficando por aqui, né? E o caso de hoje, né? Assim, um crime chocante, né, cara? O Ralph, ele é morto ali com indícios no final aí, né? De que tenha sido assassinado por conta de preconceito e foi morto com um grande pedaço, né, de concreto que deixou ali seu rosto totalmente desfigurado. Então, esse caso aí, que é lá de 1981, né, é uma história bem chocante realmente. E a parte mais triste é que, além da mãe do Ralph ter perdido ali o filho,
dessa forma, né? Dessa forma tão cruel e brutal, ela acabou falecendo sem saber quem foi a pessoa que tinha feito isso com ele, né? Então é isso, amigos, né? Eu termino aqui mais um episódio e daqui a alguns dias, muito provavelmente aí daqui a uma semana, eu volto com mais um episódio aqui no Crimecast.